Estamos aqui também nessa noite com a nossa irmã Maria Helena, carinhosamente, né, chamamos de Leninha. Ela vai estar aqui nesta noite testemunhando, falando daquilo que o Senhor Jesus tem feito na vida dela. Boa noite, Maria Helena. Boa noite, a paz do Senhor para todos. É com grande alegria que eu estou aqui hoje para contar um pouco da minha vida, né? E aqueles que estão ouvindo, né, compartilharão comigo, pois sabe aquilo que eu vivi, né, nesses anos, no decorrer desses anos, e eu sei que muitos testificarão, né, daquilo que eu vou estar contando aqui no meu testemunho, nessa entrevista. Bom, vamos começar. Maria Helena, qual é a sua origem? Eu nasci aqui mesmo, em Porangaba, no Rio Bonito, né, um bairro do Rio Bonito. Sou filha de José Antônio da Silva, né, e da Ana Aparecida Pedrosa da Silva. E a minha família morou aqui, né, sempre morou aqui mesmo. Eu morei aqui até terminar os estudos, que eu fiz o magistério, concluí o magistério, né? E quando eu concluí o magistério, eu tinha mais ou menos 20 anos, eu fui para São Paulo, né? Deixando aqui em Porangaba a minha família, né? Que era na época meus avós, meus tios, meus pais e meus irmãos, né? Que eu tenho 6 irmãos. E eu fui para lá e moro lá até hoje. Primeiro eu fui no ano de 88, morei um ano no Embu. Depois eu vim para Santana do Parnaíba e lá eu estou, né, até o dia de hoje. Trabalho numa escola do estado, né, sou professora e não deixo de estar aqui, porque na verdade eu trabalho lá, né, mas a minha cidade continua aqui e eu estou sempre aqui, né, nos finais de semana, em feriado, férias, é onde eu passo, né, junto com a minha família. Então você mora um pouquinho em Santana do Parnaíba e um pouquinho em Porangaba. Exatamente, eu estou aqui e estou lá também. Então, você comentando seus pais, irmãos, quantos irmãos você tem? 6 irmãos, todos homens, né? Fartura de todos homens, né? Então, Maria Helena, conhecemos você assim, há alguns anos e quando eu conheci você, você já era cristã, né? Como que foi assim, a sua entrega a Cristo? Olha, eu senti assim uma sede muito grande de conhecer Jesus, né? Depois que eu tive uma experiência com Deus. Eu sempre fui uma pessoa que eu aprendi desde criança a falar com Deus. Eu nunca dormia sem antes falar com Deus. E as minhas conversas com Deus, não me recordo quem foi que me ensinou, mas eram sempre conversas mesmo, onde eu contava os meus problemas para Deus, eu pedia ajuda e sempre fazia isso ao dormir, né? Mas era uma conversa rápida e eu logo ia dormir, amém, ia dormir, né? E quando eu tive uma experiência muito grande com Deus, que eu precisei realmente do socorro de Deus, que me deu essa sede de conhecer mais, né? Quem é Deus, né? Quem é esse ser que a gente, né, sabe que que é algo superior, mas conhecer o profundo mesmo, né? Me aprofundar mais. Foi quando, na época, eu tinha mais ou menos uns 23 anos, né? Já morava na época em São Paulo, em Santana de Parnaíba, lecionava já lá. E a minha mãe havia na época falecido, ela faleceu e mais ou menos uns 6 meses depois o meu avô ficou doente, né? E na época a minha família se constituía, né, no nosso lar, né? Os meus 6 irmãos, a minha mãe, o meu pai e o meu avô, porque o meu avô sempre morou conosco, desde que o meu pai casou ele sempre morou conosco. Então o meu avô também era o meu pai para mim, né? Não era só avô, era pai também. E quando minha mãe faleceu, nessa época, né, ela tinha só 43 anos, porque ela tinha um problema de coração, ela colocou válvula mitral com 41 anos, né, na época até ela estava grávida do meu irmão caçula, que é o Jairo, e colocou com 41 anos, ela colocou a válvula mitral, né, só que a válvula
não foi suficiente para devolver a vida para ela por muito tempo. Com 43 anos ela faleceu. E assim que ela faleceu, passou 6 meses, o meu avô ficou doente. E nessa época eu levei ele no médico, e inclusive era um médico muito bom, um excelente médico, eu não lembro o nome dele na época, mas eu lembro que era um médico cubano, né? Não sei de onde, eu sei que ele era cubano, né? Não sei o nome dele. E levei, ele examinou a perna do meu avô e ele me disse que meu avô estava com trombose. E que aquela trombose era para mim me preparar que o meu avô em 3 dias ia dar gritos terríveis de dores. Porque ele me explicou que a trombose já estava avançada ali. E que o pé dele já estava morto. E como o pé dele já estava morto, ele ia começar a gritar. A ter dores que não ia deixar a gente dormir de noite. E que o que ele podia fazer era fazer com que eu conversasse com meu avô, para meu avô se internar em Botucatu na época, né? Porque ele me explicou que não poderia ser aqui, porque precisaria usar, né? Se tivesse uma hemorragia, não teria como o sangue, né? Para ser doado para ele na hora. Então teria que ser lá. E que era para me convencer o meu avô a ir para Botucatu, porque ele indo para Botucatu, lá iria amputar a perna dele que estava com trombose. E só que eu teria que ter o consentimento do meu avô, eu teria que conversar com o meu avô, né? Não poderia fazer isso sem falar com ele. E aquilo me doeu muito, porque o meu avô, para mim, ele era o meu pai, né? Ele era o meu pai. Sempre, né, moramos juntos e dependendo dele, e tanto na parte assim, né, afetiva como na parte material, então ele para mim era meu pai, juntamente com meu pai também, né? E graças a Deus por isso, né? E quando o médico falou isso, eu conversei com meu avô. Eu falei, olha, avô, o médico explicou que a situação do senhor é só amputando. O senhor tem que ir em Botucatu e cortar esse pedaço, porque essa parte aí já está morta. O meu avô, na época, ele me disse que ele não queria. Ele falou assim, olha, a sua mãe acabou de falecer. Só faz 6 meses que ela faleceu. O seu irmão caçula só tem 2 anos. E os outros também são pequenos, porque na época era um de 2, outro de 7, outro de 9, mais ou menos assim, até chegar no 14 anos, que o mais velho era o 14, que era o Rafael, né? Que eles ainda eram criança e ele não queria deixar o meu irmão caçula ir para se internar lá, porque na verdade, nessa época eu já trabalhava em Santana do Parnaíba. E aquilo me doeu muito, porque eu vi que não dava para fazer nada, né? E a coisa mais triste no mundo, né, eu vejo assim, né, cada um tem uma visão da morte, para mim não era a morte em si, mas era ver alguém que eu amo sofrendo. Então, naquele momento que meu avô decidiu que ele não ia para ser internado, para amputar a perna, eu comecei a conversar mais com Deus. A minha conversa com Deus, ela se tornou, né, uma conversa mais comprida, né, mais longa. E ali eu comecei a pedir para Deus. Eu falava assim, Deus, por tudo que o meu avô já fez por nós, se o Senhor quer levar ele, se já é o momento de levá-lo, leva. Mas não permita que ele sofra de dor. E ali eu não era uma conversa só, era conversa e lágrima, porque eu chorava muito. Eu falava isso com Deus chorando. Não permita que o meu avô sofra de dores por tudo que ele fez por nós. E para a glória do Senhor Jesus, eu vi o quanto Deus é real. E Ele ouve quando nós abrimos nosso coração para Ele. O meu avô, durante o tempo que ele ficou doente, na época ele já não enxergava, ele teve os cuidados na minha casa mesmo, tinha minha tia que era enfermeira, né? E mais os sobrinhos dele, que vinham ali ajudá-lo, né? A cuidar do pé dele. E como ele não enxergava, ele não podia ver como é que estava o pé. Mas nós vimos a situação. E era uma situação terrível. Inclusive, esse médico que eu citei, que eu não lembro o nome dele, ele veio na minha casa ver a situação do meu avô. E quando ele viu a situação do meu avô, ele nos tranquilizou.
no sentido do que a gente estava vendo. Porque como o pé do meu avô estava morto, tinha hora que a gente via bichinhos, sabe? Que nós chamamos de coró, né? Saindo dali na cama. E ele falou para mim assim, olha filha, não se preocupa não, que isso daí não é falta de higiene. Isso aí está saindo do pé dele, que já está morto. Mas onde é que eu quero chegar? Na misericórdia de Deus. Com tudo isso que estava acontecendo com meu avô, ele não estava enxergando. E ele perguntava para a gente se o pé dele estava melhorando. E nós, para consolá-lo, a gente falava, tá assim, vô, o pé do Senhor está melhor. Por quê? Porque a misericórdia de Deus estava em ação. Ele não estava sentindo dor. O médico falou que em 3 dias ele ia dar gritos terríveis de dores, porque era o que era para acontecer realmente, se não fosse a misericórdia de Deus. E o que aconteceu foi a misericórdia de Deus em ação. Olha, nós não podemos explicar o milagre de Deus. Não tem como explicar. O milagre de Deus não se explica. A gente testemunha para aumentar a fé daqueles que estão vindo. Porque o meu avô, ele teve o pé dele, a perna dele, simplesmente anestesiada. Eu creio pelo Senhor Jesus. Porque para um pé ficar daquele jeito, o dedo chegando a cair ali, e ele não sentir nada, a única explicação, né, que eu posso dar, né, daquilo que eu vi, que eu testemunhei, e aqueles que vinham ali visitá-lo também, é que Deus estava agindo, que a misericórdia de Deus estava em ação, e o próprio Deus amorteceu o pé dele. E assim ele ficou. E nessa época, eu comecei a ver, né, o quanto Deus é real, o quanto Deus nos ouve, o quanto Ele é o nosso amigo e o quanto Ele se preocupa conosco. Eu trabalhando em Santana do Parnaíba, na época eu trabalhava 12 horas por dia, eu tinha 2 salas no estado e uma na prefeitura. Então o que eu fiz? Eu deixei, né, uma sala na prefeitura e uma no estado e fiquei só com uma sala para poder estar vindo aqui todos os sábados, né, para ter mais tempo, porque enquanto minha mãe era viva, eu não sentia necessidade de estar todo final de semana aqui. Mas depois que a minha mãe havia falecido, eu estava fazendo isso, vindo todos os finais de semana, né, aqui para Porangaba. E eu achei muito interessante quando eu cheguei na minha casa de manhã, no sábado de manhã, e a minha avó, que é a mãe da minha mãe, né, porque o meu avô que eu estou, né, citando é o pai do meu pai. A minha avó, a Nair, ela falou assim, Leninha, se você não viesse hoje, a gente ia mandar chamar. Porque o seu avô faz 3 dias que não come, 3 dias que não bebe e 3 dias que não fala. E eu perguntei para ela, mas ele está com dor, vó? Ela falou assim, não, dor ele não está gemendo, não está reclamando, então dor ele não tem. Mais uma vez eu pude ver a ação de Deus ali, anestesiando aquele pé. E ela falou assim, e quando ela falou isso para mim, eu cheguei na porta do quarto, fazia 3 dias que ele não falava, e eu disse, benção, avô. E ele me respondeu, Deus te abençoe. Fazia 3 dias que ele não falava. Eu perguntei, vô, o senhor está com fome? Fazia 3 dias que ele não comia. E ele disse um pouquinho. Eu coloquei a comida, dei na boca dele. Depois que eu dei a comida na boca dele, dei um pouco de água para ele. E a única coisa que eu falei para ele, vô, não se preocupe com as crianças. Porque das crianças eu cuido. E naquele momento eu pude ver que ele estava precisando ouvir isso da minha parte. Ele queria ouvir esse compromisso da minha boca para que ele pudesse descansar. Porque quando eu disse isso, ele simplesmente deu um suspiro. Foi a primeira pessoa que eu ouvi, que os meus olhos viram falecer. Mas eu digo, né, tanto para você como para aqueles que estão me ouvindo, que foi uma morte muito linda, porque ali, para mim, ele não morreu, ele dormiu. Ele só deu um suspiro, os olhos se fecharam. Foi a única coisa que eu vi do meu avô. Eu não vi gemido, não vi nada. Eu vi simplesmente ele passando dessa vida para outra, né? Porque nesse tempo que ele estava doente, né, nós falamos muito de Jesus para ele.
E mais assim o meu irmão, porque eu já tinha meu irmão, né, Rafael, que tinha 14 anos na época, que já era evangélico, né? Meu irmão falou muito de Jesus para ele e ele sentiu essa sede de entregar a vida dele para Jesus. Então eu posso dizer que ele partiu com Cristo e isso aumentou muito a minha fé, de ver, né, a misericórdia de Deus em ação. Então foi a primeira experiência que você teve com Deus, né? De você falar com Deus, ter aquele Deus como amigo, né? Você pedisse, Deus, não deixe meu avô sofrer, né? Ali você já teve, ali Deus já estava se revelando para você, mostrando para você a misericórdia dele, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, né? Então ali Deus já mostrando a misericórdia dele ali através da vida do seu avô, né? Exatamente. Então quer dizer, foi a primeira experiência então, que você teve com o Senhor Jesus. Essa foi a experiência mais marcante que eu tive com Deus, né? De saber que Ele é real e que Ele nos ouve. Deus é real. Bom, que visão você tinha assim do Evangelho antes de você entregar sua vida a Cristo? Olha, eu na época, né, como eu já disse, eu já tinha o meu irmão, né, o Rafael, que tinha 14 anos, que já era crente. Então a minha visão tinha o lado bom, que eu achava isso ótimo, ele sendo crente. Porque isso daí é a visão que o mundo tem e é realmente o que nós devemos ser, né? Pessoas íntegras, né? Nos afastar das coisas que não agradam a Deus, né? E muitas coisas que o mundo oferece, o crente, se ele tem o temor de Deus, ele se afasta, né? Se ele tem realmente o temor de Deus, ele vai procurar fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E eu via isso no meu irmão. Então eu via na conversão dele esse lado bom. Então para mim era ótimo ele ser crente com 14 anos. E como na época, né, eu ainda estava, né, já estava lá em Santana Parnaíba, como eu já disse, dando assistência só ao final de semana, né, quando eu podia, assim, mais de finais de semana. Então quem tomava conta, quem ficava mais em casa, né, com os meus irmãos pequenos, né? O meu pai, na época, né? E também o meu irmão, Rafael. Então isso para mim era muito bom, nesse lado. Ele levava o meu irmão, um caçula na época, com 2 anos já, ele já para a igreja. Então esse lado me deixava feliz. Mas tinha um lado que me preocupava, porque eu aprendi que a Bíblia não é para ficar lendo muito. Que a gente não deve... a visão que eu tinha era que a Bíblia era algo tão sagrado que você tinha que guardar ela num lugar que você não podia nem usar muito para não estragar, e também que se você lesse muito você poderia ficar até ruim da mente, com problemas, né? Então a minha visão era essa. Que a Bíblia não era para ficar lendo toda hora. E eu via o meu irmão, né? Na época a gente tinha uma Bíblia grande lá em casa, como temos ela até hoje, né? O meu avô, na época que ele era vivo, até ele comprou, né, na igreja católica, né? Na época era até o Padre Pássaro. E era uma Bíblia grande. Eu via ele lendo aquela Bíblia, né? Eu falava assim, não, isso não pode. Isso aí vai deixar você... Se começa a ler muito, vai fazer mal para a sua mente. Então a visão que eu tinha é que todo crente, ele vem para todo aquele que vem para Jesus fica muito fanático, e que ele não pode ficar meditando muito na Bíblia, que isso é errado, que ele fala muito com Deus, que a gente também não precisa falar tanto com Deus. Então eu tinha essa visão, entendeu? Que na verdade o evangelho, o cristão, né, ele não deveria ser daquele jeito, né? Porque eu também não entendia aquilo que hoje eu entendo, né? Então essa era a visão que eu tinha. É interessante você falando. Eu conheci também algumas pessoas que tinham essa visão também. Falavam, olha, não leia muito a Bíblia, você vai ficar maluco. Você não pode, por que falar tanto com Deus? Até às vezes muitos até falam pra gente, por que você quer estar na igreja todos os dias? Isso é fanatismo. Nós sabemos que não é, né? A nossa alma, como diz, ela anela por Deus, né? Ela anseia por estar na presença de Deus. Hoje, graças a Deus, a sua visão mudou, né? Você graças a Deus. Inclusive, eu quero até ler aqui, que eu anotei, né? Porque é algo assim que fala muito comigo, né? E eu creio que é algo assim que profundo, que aqueles que aprendeu, assim como eu, a importância de nós termos intimidade com Deus, né? Vai saber
Aleluia, Jesus, glória a Deus, que isso realmente acontece com aqueles que se aproximam de Deus. Quanto mais amamos a Deus, quanto mais nos aproximamos dele, mais falamos com ele e menos medo sentimos. Receber a nossa coragem de Deus é o que liberta nossa mente e espírito e até faz o nosso corpo funcionar melhor, porque Deus é maior do que os nossos temores. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, lendo a palavra, orando, conversando, mais a gente vê que somos fortes, não nós mesmos, mas porque nós temos um Todo-Poderoso que está ali, né, pronto a nos socorrer. E quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, quanto mais nós falamos com Ele, mais aumenta a nossa comunhão com Ele, né? Mais a nossa intimidade, nós conhecemos melhor a Deus, né? Como você falou, diminui o medo, né? Nós sabemos que temos aquele que é por nós, né? Aquele que está sempre pelejando por nós. E a própria palavra de Deus diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, né? Então nós vamos agora a um clipe musical e já nós vamos estar retornando, né, conversando mais com a nossa irmã Maria Helena e ela testemunhando das experiências que ela tem tido com o Senhor, porque o tema de hoje é experiências que nos fortalecem. Quanto mais experiência nós temos com o Senhor, mais nos fortalecemos, né? Quanto mais experiência nós temos, mais nós crescemos. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá.
Então, estamos de volta nessa segunda parte, né, deste programa. Maria Helena, você havia comentado que a sua mãe faleceu e seus irmãos ainda eram pequenos, né? Qual foi a sua participação na criação dos seus irmãos? Então, na época que minha mãe faleceu, né, que os meus irmãos ficaram todos pequenos, né, como eu já comentei, o menor com 2 anos, né, dos 6, e o maior com 14, e ficaram todos aqui em Porangaba na época. Eu quis levar o meu irmão menor comigo, né, na época o Jairo, né, assim, no propósito de levar, né, mas continuar trabalhando, então deixar ele um período na creche, né, e continuar cuidando dele e vindo aqui os finais de semana, porque eu já havia, né, deixado o meu, né, só estava com um período só, né, um emprego só num período, né. E meu pai não quis deixar eu levar na época, porque ele disse que não, que se fosse para ficar na creche, ia ficar ali mesmo, que ali ia ser mais, né, ia ser melhor cuidado, né, porque ali ele ia ter o que comer na hora, né, que ele quisesse, ia poder dormir a hora que quisesse, e que ali ele ia ficar com os irmãos dele, porque, né, o meu pai também trabalhava, né, mas tinha os pequenos que ia ficar com ele, os outros que, né, que eram um pouco maiores, mas também pequenos, né. E o meu irmão Rafael, que na época tinha 14 anos, né, que trabalhava, né, até as 3 horas, cuidava dele na parte da tarde também, né, que teve assim, que auxiliou muito, né. E minha noite, o meu irmão ia para a faculdade, que ele estudava em Itapetininga, e o meu pai ficava com ele. Mas nesse período, até as 3, né, que também não era para mim me preocupar, porque ia ficar os outros ali junto com ele e eu estar ali, né. E eu pude nessa época contar também com vizinhos excelentes, né. Uma pessoa que eu agradeço muito a Deus pela vida dela, é a irmã Eva, que era vizinha de frente, né, morava na frente da minha casa, também podia auxiliar bastante, né. A minha avó com a minha tia também, né, minha avó Nair e minha tia Lourdes, também não descuidavam dele. Então eu sabia realmente que ele estava sendo bem cuidado, né. Não que isso não me deixava de, né, eu preocupada, eu estava sempre ligando, né, e correndo para cá, sempre na sexta-feira à noite, né, para ir embora na segunda-feira de manhã, dando assistência que eu podia dar, né, assim, com a minha presença. Então, a assistência era muito também na conversa, no diálogo, eu precisava conversar muito com eles, porque eram todos meninos, e sempre quando acontecia algo, meu pai vinha para mim e falava, olha, Helena, né, aconteceu isso, né? O Jairo está dando problema na escola. Aí eu ia, sabe? Às vezes eu precisava até faltar da escola, né, do meu trabalho, para ir conversar. E eu agradeço a Deus, né, pela graça que o Senhor nos deu de ser uma família unida, né? Porque o meu pai foi um pai muito, né, foi e continua sendo um pai muito presente, né? O Rafael auxiliando os menores, né? Na época, o Carlos Augusto, né, o meu irmão Ivanildo, meu irmão José Antônio, né, tudo ali, né, auxiliando, meu irmão Fábio Marcelo. Então, nós, para a glória de Deus, né, eu só tenho que agradecer a Deus, né, a nossa família, ela era unida, uma auxiliando a outra. Perdemos 2 pessoas muito queridas, uma perto da outra, que foi minha mãe e meu avô, mas isso também nos concedeu essa graça de sermos unidos e continuar mais unidos ainda. Então eu tinha, né, esse apoio muito grande do meu pai ali, né, do meu irmão Rafael e dos outros pequenos ali também, porque esses que eu falo é na faixa de idade de 7 anos a 11 anos, né. E eu dando a minha assistência nos finais de semana, né, e conversando, porque eu precisei conversar muito com eles, né. Como toda a família, nós passamos por situações difíceis, né? Temos que tomar atitudes muitas das vezes rígidas, né? Mas eu quero dizer que tudo isso, né? Essa influência que eu tive na vida deles, eu posso dizer, né, com toda certeza que deu certo porque eu tinha Jesus na minha vida. Porque eu pedia muita direção de Deus, né? Nessa época eu já era evangélica, já estava na presença do Senhor, né? E porque eu comecei, né, como eu já havia dito, comecei a perceber o quanto Deus é real.
E eu vendo que Deus é real, eu procurei, né, conhecer mais a palavra de Deus, né? Porque o Senhor Jesus, ele se revela para nós na palavra dele, né? Deus, ele não vai se revelar a nós com profundidade se nós não buscarmos. Então eu comecei a buscar mais a palavra do Senhor, já estava na presença do Senhor, né? Já tinha me convertido ao Evangelho. Então eu pedia muito a Deus a direção. Enfrentei situações muito difíceis, situações que para muitos talvez olhassem e dissessem, não, agora não tem mais jeito. Agora não vai dar mais. Dessa vez foi. Mas todas as vezes que isso acontecia, eu pedia socorro para o mesmo Deus que tinha me ouvido quando eu pedi socorro para o meu avô. E ele respondeu. Então eu sabia com quem eu estava falando. Eu sabia quem era Deus. Eu sabia o poder, a graça, a misericórdia que há nele. Então eu pude, eu posso dizer que eu tive, né, continuo tendo, porque até hoje, né, eu falo, né, para aqueles que estão me ouvindo e que me conhecem, que eu também, né, eu digo que eu sou uma mãezona para eles, porque quando eles precisam conversar alguma coisa, pedir algum conselho, né, ou falar algo, né, é comigo que eles vêm falar, né, e nem sempre a gente tem uma palavra assim, mansa, às vezes é até uma bronca, né, mas muitas das vezes eu me vi em situação difícil, que eu falava assim, e agora, Jesus? O que eu faço? E agora? E nessa situação? Senhor, a situação está assim, assim, assim. O que eu devo fazer? E eu digo isso para a glória do Senhor Jesus. O Senhor me instruía. Ele me dava a direção. Então eu precisei tomar atitudes muito difíceis. Assim, situações muito difíceis. Que hoje eu vejo as pessoas, às vezes, comentando, e poderia ter tido um final assim que, né, de tristeza, né? Mas para a glória do Senhor Jesus, Jesus me dando a direção, me conduzindo, me orientando através do seu Espírito Santo, eu segui os conselhos do Senhor, né? E naquilo que o Senhor me direcionava, me orientava, porque quanto mais, como eu já li aqui nessa palavra, né, que eu anotei aqui, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais falamos com Deus, mais intimidade nós temos com Ele. E mais a gente sente Ele perto de nós e a gente consegue compreender a atitude que nós devemos tomar, porque a gente não toma de nós mesmos. Nós sabemos que essa atitude, o que nós vamos fazer, é direcionado por Deus através do seu Espírito Santo. Então, através disso, irmã Rita, eu posso dizer, né, para você e para aqueles que estão nos assistindo, que Deus tem pelejado de uma maneira linda, gloriosa pela vida dos meus. Deus tem feito coisas tremendas. E tudo aquilo que eles precisam, né, contar comigo, né, eles sabem que pode vir, porque eles vão ter, né, o meu apoio. Se for necessário, né, uma correção, nós vamos conversar e vai ter a correção, porque Deus tem me dado essa graça de poder, né, ser amiga deles, né, dos 6. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu vejo eles já, né, todos adultos, né, com suas famílias, né? 4 deles já têm as suas famílias, 2 ainda são solteiros, moram comigo lá em Santana do Parnaíba, né? E os que é o Jair, o Carlos Augusto, mas, né, todos já adultos e cada um já com a sua profissão, né? Dos 6 irmãos que eu tenho, né? 2 concluíram o magistério, né? Um fez o ensino médio, né? O outro concluiu o ensino médio e não quis continuar os estudos, mas aqueles que quiseram também, né, pela misericórdia de Deus, foram em frente. Tem um irmão meu que mora na quadra, né, com a sua esposa, que concluiu a faculdade. O meu irmão que mora em Santana de Parnaíba, que também é casado, concluiu a faculdade, hoje ele também leciona, é professor de matemática. O meu irmão solteiro, Carlos Augusto, também concluiu a faculdade, né, de matemática, mora comigo. O meu irmão Jairo, né, ele está no 3º ano de Direito, né? Então, eu vejo assim, como as coisas têm caminhado na minha família. O meu irmão José Antônio não quis concluir a faculdade, mas ele se aperfeiçoou naquilo que ele faz, né?
que ele gosta muito, que é soldador, né? Então ele mexe assim, e ele tem curiosidade, ele busca aprender, e eu vejo essa profissão na vida dele, que ele faz o que ele gosta, né? Ele tem ali, né, o seu trabalho, ele faz em casa e muitas das vezes trabalha também em indústria, né? E o meu irmão Ivanildo também, né, que hoje ele tem a profissão dele, que é mecânico de manutenção. Então, todos eles estão assim, aleluia, eu posso dizer, debaixo da graça, né, do Senhor Jesus, seguindo, né, cada um no seu caminho. E se não fosse, né, como você aí perguntou, né, qual foi, né, a minha participação, talvez se eu tivesse deixado eles de lado, hoje eu não poderia estar contando isso com alegria, né, dizendo para vocês, olha, em Cristo Jesus nós temos vencido, cada um deles, né, não são perfeitos, não são, né, não deram trabalho? Deram, e muito trabalho, né? E até hoje, muitas das vezes, né, eu passo, aleluia, assim a minha experiência, né, para irmãos mais conhecidos, pedindo oração, porque a Bíblia, né, ela nos ensina, né, que se dois concordares na terra, o Senhor concorda no céu. Então é importante de estar pedindo oração para aqueles que concordam, né, com o bem nosso, como também a palavra de Deus diz, né, que tudo que nós pedimos em oração nós receberemos, né? Então eu tenho pedido isso e tenho visto o agir de Deus, né, na vida dos meus, tenho procurado, né, estar presente até hoje, não mudou a minha, né, atitude para com eles, ainda eu continuo, né, sempre, né, presente na vida deles, mas com tudo isso eu posso, né, dizer com toda certeza que eu não teria esse testemunho para dar, para dizer para vocês, né, e para você, acerca dos meus irmãos, se não fosse Jesus na minha vida, Rita. Porque foi coisas assim tremendas que eu vi diante dos meus olhos, sabe? Foram coisas assim que eu falava, meu Deus, e agora? Olha a situação, Senhor, como está, como diz o mundo, né? A situação está preta, Senhor, e agora? E ali Deus me acalmava, né? Deus me confortava, né, naquilo que Ele tem me prometido. Porque a Bíblia, ela diz, né, e nós cremos nisso, sabemos, que as coisas de Deus é loucura para o mundo natural. Então isso que eu vou dizer agora, para aqueles que estão nos assistindo, pode ser loucura. Mas é uma experiência que eu tive com Deus e eu passo para aqueles que estão nos assistindo. O próprio Deus, através do seu Espírito Santo, falou comigo. Não se preocupe com os teus, que dos teus cuido eu. Isso Deus falou comigo através do seu Espírito Santo, numa hora que eu estava muito necessitada a ouvir isso. Ali, o que Deus quis me dizer? Que era para me abandonar eles, deixar eles, que Deus ia tomar conta? Não, não foi isso que Deus me esclareceu. Deus me disse que não era para mim estar angustiada daquele jeito, porque Deus estava no controle de tudo, e que Ele tinha cuidado, e estava cuidando, e ia continuar cuidando de cada um deles. A minha parte eu continuo fazendo. Mas a minha parte eu sei que sem Jesus não é nada. Então eu devo a Ele, né, a graça, a misericórdia dEle na minha vida, na vida dos meus, de ver eles hoje, meus irmãos, todos, né, já adultos, né, todos homens já, né, e bem, né, cada um na sua profissão, porque o Senhor tem ajudado. Então, você falou, né, quando sua mãe veio a falecer, você tinha seus 20 e poucos anos, né? Isso. Então, você teve ali a sua participação na criação dos seus irmãos, você teve que renunciar muitas coisas, né? Então, você acha assim que valeu a pena você renunciar ali, vamos dizer, o final de semana que você poderia estar descansando, ou até mesmo saindo com amigos, né? Você vem para Porangaba para ajudar ali a cuidar dos seus irmãos, aconselhar. Foi como você disse, teve dias também que você chorou, que você teve que dar aquela dura neles, né? Então, para uma pessoa assim, né, no auge da sua juventude, se renunciar muitas vezes da sua vontade, da vontade de ter aquele lazer, né, e se dedicar aos seus irmãos, você acha que valeu a pena? Valeu muito a pena, né, por tudo isso que eu tenho, né, nós já conversamos, e eu vejo que em tudo isso eu ganhei muito mais, sabe,
tudo isso, essas renúncias que eu tive que fazer, né? Que foi na época ter, né, me deixado, né, parte do meu emprego, e também, né, como você disse, até mesmo, né, finais de semana, né, de estar às vezes tendo uma diversão para estar aqui com eles. Então hoje, de ter essa satisfação, né, de ver eles hoje todo adulto, né, cada um, né, na sua profissão, fazendo aquilo que gosta. E também algo que valeu muito a pena, que foi assim um presente muito grande de Deus, né? Tudo isso que eu estou contando, né? O maior presente foi para mim mesmo. Que com tudo isso eu adquiri uma experiência tão grande com Deus, sabe? Algo que a pessoa, se ela não passou por experiência nenhuma, ela não tem, sabe? Hoje eu posso dizer para aqueles que estão nos assistindo, né? E para você, que hoje eu não falo sem sentir. Eu não falo da boca para fora, né? Eu falo com toda certeza. Deus é real. Jesus é real. O mesmo Rei Jesus que nós ouvimos falar, que eu aprendi quando eu era criança, que morreu e tinha dó, porque coitado, morreu numa cruz, que eu hoje não preciso disso, porque eu sei que Ele padeceu pelos meus pecados, que foi necessário aquilo para que nós tivéssemos salvação. Esse Jesus é real, Ele se faz presente, Ele habita no nosso meio, e Ele deixou para nós a palavra dEle, que é maravilhosa, que não é um conto, uma historinha que não tem sentido, mas uma palavra verdadeira, que quando nós lemos e a palavra fala conosco, a gente pode tomar posse, falar: Jesus, essa palavra falou comigo. Essa palavra, Senhor, é para mim, e ter certeza que Jesus vai cumprir na nossa vida, porque Jesus é real, Jesus é verdadeiro, a palavra dele é verdadeira. Então, eu vejo que com tudo isso, quem mais ganhou fui eu, sabe? Porque quando eu falo de Deus, quando eu falo de Jesus, do Espírito Santo, eu falo com convicção que é real, que existe, que o Senhor Jesus está sempre do nosso lado, sempre para nos socorrer, sabe? Sempre nos ouvindo, Ele sempre nos honra. Olha que coisa linda! Quando nós honramos o nome de Jesus, Ele tem prazer em nos honrar. Jesus, Ele não nos decepciona. Ele está sempre... Quantas das vezes eu ouço, quando eu venho para Porangaba: olha, aconteceu isso, e eu disse assim, né? Foi as orações da irmã Leninha. Isso outras pessoas, não da minha família, mas pessoas comentando. Até um certo dia, eu ouvi o pastor Edson comentando, né, do meu irmão, Toninho, que ele estava na avenida e ele foi virar aquela rua que desce ali de Santander, de moto, e veio um carro. E quando esse carro veio, bateu de frente com a moto dele, e ele rodou no ar. E quando ele caiu sem um machucado. E ali ele disse: é as orações da irmã Leninha. O que é isso? É a glória e o louvor para Deus. Então eu me alegro em Deus. Eu me alegro em Deus de poder dar essa glória e esse louvor de tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida dos meus. Os livramentos na vida de cada um foram inúmeros, sabe? Inúmeros. Como eu já citei, eu tenho, né, os meus irmãos, e aqui a cidade pequena todo mundo conhece, o Jairo, o Carlos Augusto, que nós chamamos de Guto, né? Nossa, que experiência linda! Eu pude aprender tanto com aquilo que Deus fez na vida do meu irmão Guto, sabe? Que eu posso falar assim: meu Deus, como o Senhor é lindo, Jesus! Como o Senhor é presente! O meu irmão Augusto, né, que nós conhecemos por Guto, na época ele trabalhava ali na mecânica do Zete. E uma certa vez ele foi socorrer uma pessoa que tinha caído numa caminhonete. Ele estava junto com o Zete, porque ele trabalhava com o Zete. E ali ele viu aquele crânio daquela pessoa para fora, e aquilo mexeu com a cabeça dele, né? E eu precisei internar ele, né? Nós levamos, o Zete ligou para mim e falou assim: olha, o seu irmão não está nada bem. Quando ele falou isso, eu vim para cá, nós levamos ele na época no Cantídio. E ali ele ficou internado 11 dias, porque realmente ele não estava bem. E ali, para a glória do Senhor Jesus, eu entendi o trabalhar de Deus, porque ali também eu pude falar de Jesus para uma pessoa ali dentro que estava necessitada. E quando o médico me chamou e disse assim: olha, o seu irmão não está nada bem, porque ele me disse que ele, saindo daqui, ele vai morar com você, lá em Santana do Parnaíba, e vai estudar na Unip, numa faculdade que tem em Alphaville, matemática. Ele não está bem. E eu pude dizer para aquele médico: ele está bem sim, porque eu disse isso a ele, que ele vai estudar, ele vai morar comigo, que ele vai estudar na Unip em Alphaville, sim. E o médico ali achando que era da cabeça dele.
E ali, hoje eu vejo e falo, meu Deus, hoje eu posso dar testemunho. Levei o meu irmão comigo, para a glória do Senhor Jesus, ele nunca mais precisou tomar um remédio. Concluiu a faculdade dele, sim, na Unip, em Alphaville, sim, para a glória do Senhor Jesus. Antes dele concluir, quando ele foi comigo, ele já foi lá para trabalhar, porque já tinha uma porta aberta lá para ele. Hoje eu vejo Deus fazendo coisa linda na vida dele, honrando a vida dele, sabe? Então, aquilo que é impossível para mim, irmã Rita, para você, para aqueles que estão nos assistindo, é possível para Deus. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível para Deus. Então são coisas lindas que eu tenho visto na vida de cada um dos meus, né? Na vida do Jairo não é diferente, né? Eu vejo ele ali batalhando, né? Fazendo, se esforçando ali. Na vida também do meu irmão, Rafael, que foi lá também, não foi, né? Deus, assim, para misericórdia, Deus, quando eu levei ele comigo, ele já foi ali com uma porta aberta para ele, né? Deus abençoando o meu irmão Fábio, ali onde ele mora, na quadra, né? Abençoando aqui também meu irmão José Antônio, meu irmão Ivanildo, sabe? Assim, coisas tremendas, que eu de mim mesma não poderia fazer, jamais, sabe? Mas eu sei que foi o impossível de Deus sendo realizado na vida deles, né? E eu sei que eu posso continuar contando, porque o mesmo Jesus, né? Que morreu na cruz do Calvário um dia por nós, né? Que eu já citei e que nós já sabemos, continua vivo, né? E ele peleja nossas causas, né? E ele já venceu o maligno por nós, né? E ele está no nosso meio. E glória a Deus, por isso que a gente pode contar com ele. Amém, né? Então, quero dizer para você que está aí nos assistindo, estava perguntando para a irmã Maria Helena, né, se valeu a pena ela se renunciar de algo que seria prazeroso para ela, né? Aparentemente, né? Porque também estar com a família é algo prazeroso, né? Ela teve a recompensa porque ela se doou. Eu fiz questão de fazer essa pergunta porque nós estamos vivendo época em que o egoísmo está predominando, né? Muitas vezes nós olhamos, não, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que curtir a minha vida. Nós vemos muito poucas pessoas se doando pelo próximo, né? Então nós vemos, ela acabou de relatar que com tudo isso que aconteceu na vida dela, ela se doando ali pela sua família, para ajudar na criação dos seus irmãos, ela ganhou com tudo isso, porque é algo prazeroso, né? Eu acho muito bonito que ela fala com tanto amor, né? Louvando a Deus pelo que Deus tem feito. Isso é só com Jesus mesmo, né? Pelo que Deus tem feito na vida dos irmãos dela. Então eu quero dizer para você, às vezes talvez você esteja aí pensando até mesmo, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que ajudar alguém? Ou talvez mesmo eu tenho que cuidar de alguém. Mas agora eu não vou, meu tempo vai ser corrido, eu vou ter que me privar de algumas coisas. Quero dizer para você, faça com amor, que a recompensa vem, né? Como você disse, né? Hoje você se sente assim que você você se sente recompensada. Porque a palavra de Deus nos diz que quando nós fazemos algo, né, a qualquer um, né, dos pequenos, aquele que está necessitado, nós estamos fazendo para Jesus. Você estava fazendo aquilo para os seus irmãos, se doando, mas na realidade você está fazendo para Deus. E por quê? Porque é o seu próximo. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, eu quero dizer para você, não fique aí cocheando, será que eu vou, será que eu não vou? Faça com amor, faça com dedicação, que a recompensa vem. Né? Quando nós fazemos o bem, a recompensa vem. E muitas vezes não vem aquela recompensa que você pensa, não, será que eu vou ganhar dinheiro? Não, é aquela satisfação pessoal. Eu fui útil na vida de alguém. Eu pude ajudar alguém. Até mesmo quando eu vejo assim, quando nós saímos visitar alguém, é algo prazeroso, porque você senta ali, você começa a conversar com a pessoa, você até mesmo ora por alguém que falou assim, olha, eu estava precisando dessa palavra. Você sai ali, parece que você ganhou o maior prêmio que você poderia ganhar, né? Porque você sabe que você foi útil para alguém naquele momento certo. Então eu quero dizer para você, se você está sentindo aquela necessidade, não, eu preciso fazer algo, seja por alguém da minha família, ou seja pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu vizinho, ou até mesmo uma visita no hospital, vai e faça, porque quando nós nos doamos, quando nós renunciamos
de algo para fazer o bem a alguém, nós somos recompensados, Com né? certeza. Então, Maria Helena, nós estamos chegando aos minutos finais desse programa. Gostaria que você deixasse aí uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo. A mensagem que eu tenho, eu deixo em 1 João, capítulo 4, versículo 18, né? Que nos diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Por quê? Porque se nós conhecemos o amor de Deus, nós não temos medo. Se nós sabemos que Ele cuida tão bem de nós, o medo ele se afasta. A gente sabe que a gente vai continuar enfrentando situações na nossa vida, mas que o Senhor está ali juntinho de nós. Como a irmã Rita disse, né? Acerca de nós fazermos o bem. Muitas das vezes nós queremos culpar os outros, né? Da nossa família não ser abençoada, daquele ente querido não ser abençoado, porque alguém poderia ajudar, alguém poderia fazer alguma coisa, mas nós mesmo, se depender de nós, às vezes a gente fala, não, né? Eu não posso me doar. Mas aquela pessoa poderia fazer algo pelo meu filho, minha filha, para alguém. Por que aquela pessoa não faz? Por que aquela pessoa... E a gente, às vezes, a pessoa começa até a ter raiva, né? De alguém que poderia ajudar, um dos seus parentes, um dos seus próximos, não está ajudando. Às vezes, até com uma palavra. Você pode dizer assim, mas tem tanta gente que poderia falar algo para o meu filho, né? De bom, e não fala. Deus conta conosco. Deus conta comigo, conta com você. Faz você. Como que nós queremos que alguém, né, abençoe a vida dos nossos, se nós muitas das vezes não queremos dar o passo de nós mesmos abençoar? Então, naquilo que eu e você podemos abençoar, nós temos que ser abençoador, sim. Porque nós não fazemos isso de nós mesmos. Essa força, né, essa coragem não vem de nós, vem de Jesus. Ele que nos dá essa graça. A gente não faz por obrigação, a gente faz por amor. Então, se você quer alguém, né? Se tem alguém na sua família que você vê que está necessitando de algo, né? Não fica olhando para A, para B, para aquele que pode fazer algo, para o outro que pode fazer algo. Faça você mesmo. Pergunta para Deus, para esse Deus que nós estamos falando, que é um Deus tão íntimo, tão próximo, que está ali juntinho nosso, através do Espírito Santo. Pergunta para Ele, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que está assim? Senhor, olha, o meu filho está assim, assim. O que eu posso fazer, Jesus? Senhor, a minha filha está assim, olha. O que eu posso fazer para abençoar ele? Com certeza, Deus já tem algo na sua mão, ó, preparado para você abençoar aquele que hoje está numa situação difícil. Porque hoje ele está numa situação difícil, mas amanhã ele vai estar melhor, porque você vai se doar. E quando nós nos doamos, as portas se abrem. Isso é a lei da semeadura. Primeiro a gente faz, né? Primeiro a gente semeia. Assim que a gente semeia, a gente começa a ver a semente germinar. Começa por você. Não fica bravo se tem alguém que você tem certeza que poderia ajudar, aquele que você vê que está necessitado e não está ajudando. Começa por você. Não, eu vou fazer algo. O que eu posso fazer? Deus vai te dar instrução. Deus vai te orientar. E você vai ver aquela pessoa sendo abençoada primeiramente por você. Através de Jesus Cristo, é claro. Mas depois as portas, Deus vai comover também os corações daqueles que estão ao redor. Porque isso eu tenho visto na minha família. Isso eu tenho visto no meio dos meus. A primeira pessoa que Deus usou para abençoar a vida de cada um dos meus foi eu mesmo. Através de Jesus, é claro. Eu não posso deixar isso, né, de falar isso, né, que a minha força, a minha coragem, eu conheço. Eu sei que ela vem de Jesus. Ela não é de mim mesma. Ela vem do Senhor Jesus. Mas a primeira pessoa que Deus nos usa para abençoar os nossos, somos nós mesmos. E com isso, com certeza, o Espírito Santo de Deus vai comover os corações acerca dos seus. Então, quero dizer para você que nos acompanhou nesta noite, que as experiências que a irmã Maria Helena passou serviu para fortalecer a fé dela, fortalecer o conhecimento na pessoa do Senhor Jesus. Quero dizer que as experiências que nós passamos é para o nosso fortalecimento. Jó, quando ele foi provado ali, tudo que ele passou, chegou um momento que ele teve uma experiência com Deus. E ele disse, lá no finalzinho, né, do livro lá de Jó, ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora te veem os meus olhos.
Antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, agora eu tenho experiência contigo. E essa experiência me fortaleceu. Quero dizer para você, tudo que você estiver passando, busca o Senhor. Foi como ela disse, ela sabe que a força e a coragem dela vem do Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e você vai ver que essa experiência que você vai ter vai te fortalecer. E você a cada dia vai adquirir mais experiência. Você vai ter aquela vontade, aquele ânimo de estar se doando, de estar renunciando muitas vezes, né, dos prazeres, para estar ajudando o próximo, para estar acolhendo alguém. Eu quero dizer para você, não conheça o Senhor Jesus apenas de ouvir falar, mas conheça o Senhor Jesus de ter experiência com Ele, amém? A nossa irmã Maria Helena vai estar orando pela sua vida e logo após a oração nós vamos, né, estar encerrando este programa e você vai ficar com um clipe musical. Amém, Jesus. Eu também quero dizer, né, que Deus é maior do que os nossos temores. Então se aproxime mais de Deus, em oração, em conhecimento da palavra, porque a Bíblia, a palavra aqui, ela é real. Deus deixou essa palavra para que nós pudéssemos aprender mais, conhecer o poder dele. E quando nós nos aproximamos de Deus em oração, em conhecimento, nós vemos que tudo aquilo que nós passamos, né, nós passamos, mas Jesus passa conosco. E depois nós podemos dizer verdadeiramente, eu passei, mas o Senhor me deu vitória. Nós podemos até chorar, mas no final, com Jesus, nós sempre contamos vitória. Amém? Pai querido, nós estamos na Tua presença, sabendo que o Senhor é real, Senhor. Eu sou grata a Ti por dar testemunho, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito na vida dos meus, na minha vida. Pai, Tu tens feito coisas lindas, tremendas, Senhor. Muito mais Tu fez, Senhor, que não deu tempo de ser relatado, Senhor, nessa noite. Mas eu creio, Senhor, que aqueles que estão me ouvindo puderam, Senhor, sentir que o Senhor é real. Por isso eu quero apresentar nessa noite a cada vida, Senhor, que está nos assistindo, que tem também no momento uma situação difícil, um problema, Senhor, nas Tuas mãos, que precisa, Senhor, de uma solução. Precisa do Teu socorro, vai de encontro a essas vidas de maneira especial. Oh, Pai querido, acalma os corações, tranquiliza a alma, Senhor, daquele que nesse momento está até aflito, não sabendo que atitude tomar, pois a atitude que tomamos não vem de nós, Senhor, é do Senhor Jesus. Por isso eu rogo a Ti, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia venha de maneira especial sobre cada vida. Senhor, venha colocar paz em cada coração, venha colocar em cada coração a certeza que o Senhor é real, porque o Senhor é real, Jesus. O Senhor se faz presente no nosso meio. A Tua palavra diz que quando nós clamamos a Ti, o Senhor nos ouve, e que para Ti nada é impossível, Senhor, e que tudo que nós pedimos a Ti em oração, o Senhor nos ouve. Então que cada um possa, Senhor, se não tem orado, se não tem falado contigo até o dia de hoje, possa a partir de hoje continuar, Senhor, se já tem falado pouco, possa continuar a falar, mas se não tem falado, começa a falar hoje contigo, Jesus, porque o Senhor ouve e o Senhor tem resposta, e o Senhor tem bênção, e o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele, Pai, que nos salva, o Senhor é aquele que nos socorre. Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha falar em cada coração, através daquilo, Senhor, que nós conversamos nessa noite, e que o Senhor possa, Senhor, aleluia, acalmar os corações que estão aflitos, com um problema, Senhor, difícil, porque para Ti, Senhor, não existe nada difícil, para Ti tudo é possível, Senhor. Por isso eu apresento a Ti, oh Deus querido, o problema de cada um, Senhor, que está nos assistindo nessa noite, e peço a Ti uma resposta, peço a Ti o Teu socorro, a direção do Teu Espírito Santo nessas vidas, para que elas venham agir não delas mesmas, Senhor, porque quando agimos de nós mesmos nós podemos errar, mas que o Teu Espírito Santo dê a direção a cada um, porque com a Tua direção, na Tua direção, Pai, com o Teu socorro, com a Tua ajuda, nós sempre somos vencedores, Pai. Porque o Senhor Jesus já venceste o maligno por nós. O Senhor já se manifestou no nosso meio para desfazer as obras das trevas, Jesus.
Então que essa fé, Senhor, nessa palavra, que o Senhor Jesus já se manifestou no nosso meio para desfazer as obras das trevas, que essa palavra, Senhor, nessa oração que oramos, Senhor, venha falar em cada coração e essa pessoa venha ter, Senhor, o medo, o temor lançado fora e venha ter a certeza, Senhor, que o Senhor é real e que o Senhor tudo pode fazer. Esta é a minha petição, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz do impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isto existe porque nosso Deus é maior. Aleluia. O nosso Deus é maior. Por isso é que nós estamos aqui nesta noite, reunidos para adorar e louvar este Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Playback. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz do impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isto existe porque nosso Deus é maior.